Então, a diferença entre um obsessor e um entrante é a seguinte: um obsessor, geralmente, ou ele é contratado para atrapalhar sua vida, para causar problemas e fazer cobranças, ou ele já é o seu quadro obsessor natural, que faz parte da sua questão kármica, do seu histórico encarnacional. E o que que acontece? Em alguns médios, o obsessor ele pode incorporar na pessoa e fazer danos, né? Agora a questão do entrante é a seguinte: se você tiver um contrato de alma e nesse contrato de alma tá que seu corpo, em determinado momento, ele vai fazer parte dentro de uma conexão com um ser específico, ele não vai incorporar no seu corpo, ele vai viver no seu corpo. E, e é muito mais amplo, porque o que que acontece? Nós temos as personalidades, né? E temos o nosso ego, que é a nossa personalidade atual. Então, quando a alma, que era para estar no seu corpo, ela tem que sair por um contrato, que geralmente é contrato, para que uma outra alma entre no seu corpo, que pode ser uma alma biológica ou uma alma tecnológica, é a sua personalidade, todas as suas informações é feito um download. Então, quando ele baixa todas essas informações, certo? E acaba assumindo o seu corpo, mas a gente aqui em si não percebe. Em muitos casos não é perceptível a entrada de um entrante dentro de um corpo. E geralmente, o que que acontece? Nós temos o eu superior, né? E toda alma que vai vagar para o nosso corpo, porque nós, durante a vida, nós recebemos entrantes, porém são entrantes, né, que fazem parte do mesmo eu sou. Então, essa alma que faz parte do mesmo eu sou tem o mesmo código genético que o seu corpo aceita. Agora, quando vem um entrante que não faz parte do seu código genético, que aí acontece com muitas pessoas, é o seguinte: essas alterações que eu coloquei, né, nessa publicação, né, e também acontece de aparecer doenças ou questões psicológicas. A pessoa ela fica, pode acontecer de vir uma doença muito, porque no nosso código genético existem todas as doenças, porém elas não estão ativas. Então, às vezes, essa alteração genética, porque a alma que vai frequentar o seu corpo não faz parte do mesmo código genético do eu sou e do seu corpo, vai entrar em atrito. Quando entra em atrito, pode acontecer nessas crises psicológicas e pode se tornar passageira e pode se tornar permanente e pode desencadear uma doença muito mais amplificada do que se fosse um obsessor. Geralmente o obsessor trabalha no decorrer da vida inteira ali para fazer questões com você. E quando assume o seu corpo de fato, em vez de somente obsediar você ou incorporar você por um período e depois sai, eles amplificam muito mais as questões kármicas suas e de repente pode criar as questões que nem faz parte do seu quadro kármico, que é essa questão psicológica. Muitas pessoas estão passando por isso no mundo porque elas recebem entrantes, né, que não fazem parte da sua questão genética e estão criando autismo, TDAH. Eu falo criando porque é criando, porque a pessoa às vezes nem nasceu com esses padrões, mas o entrante, só pelo fato dele não ter o mesmo código genético, ele já altera, certo?
que é diferente de um quadro obsessor. Um quadro obsessor foi que não expliquei. Ele está dentro do karma da pessoa. O entrante, ele está dentro de um contrato da pessoa. E nem sempre o contrato é um karma. Um karma é regido por uma lei. Um contrato já é regido por outra, certo? Questão. Então, a diferença é essa. Um quadro obsessor, ele tá ali para atrapalhar a sua evolução, e o entrante muitas vezes ele vem por um contrato de troca de alma e tá aqui para experienciar e muitas vezes fazer muitas coisas erradas usando o seu corpo como depósito dos males que ele faz, certo? Que a maioria dos casos que eu pego, a maioria dos entrantes que eu pego ali dentro do tratamento, ele traz problema. Principalmente nessa parte de saúde mental e física. Então a diferença é basicamente essa, não é a mesma coisa. A diferença é essa daí.